1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. 1 Timóteo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim o texto: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Os irmãos podem se assentar. Nós oramos mais uma vez, antes de expormos então a palavra. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra inspirada, que chega até nós e que nos ensina e nos guia, Pai. Pedimos que este mesmo Espírito, Pai, ilumine nosso entendimento, Pai, para que nós possamos compreender as qualificações e o chamado dos presbíteros na Tua igreja. Que este tempo, essa exposição, desperte em nós, Pai, reverência pela Tua ordem e amor pela Tua obra. Pedimos assim, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo aqui, ele está instruindo Timóteo sobre a organização da igreja local, nesse texto aqui de 1 Timóteo 3. E também ele apresenta para nós aqui as qualificações que o presbítero, que também é chamado de bispo, né, ou pastor, todos esses nomes cabem e não há uma hierarquia entre eles. Todo pastor é presbítero, mas nem todo presbítero é pastor. Na nossa igreja nós temos duas qualificações de presbíteros. Nós temos os presbíteros docentes, que são aqueles que ensinam, que são os pastores, e os presbíteros regentes, que são aqueles que governam, que são os presbíteros, né, normais. Mas também podem ser chamados de bispos ou, no caso, pastor. Por que eu digo que também podem ser chamados de bispo? Porque o termo bispo, a palavra bispo no grego é episcopos, que aqui é traduzido por episcopado, né? Significa o quê? Significa supervisor. Então o bispo é o supervisor, é aquele que vela pelo rebanho, aquele que cuida da igreja, aquele que supervisiona o que está acontecendo, né? E Paulo vai mostrar aqui que o desejo de servir no ministério, ele é bom e ele é honroso, mas ele não basta apenas o homem querer ser um presbítero, mas é necessário que ele tenha um caráter aprovado e uma vida exemplar para que seja então chamado ao presbiterato. O presbitério é uma função espiritual e também moral. Ela não é apenas uma função administrativa, né? Quando a gente fala que o presbítero é o regente, é o que governa a igreja, sim, ele também tem essas funções. Vai fazer a função de organizar e administrar a igreja, mas muito longe disso. Principalmente a função do presbítero, ela é espiritual e moral. Por isso que o apóstolo aqui não fala primeiro de dons. Você perceber aqui na lista que ele quando ele começa a falar a respeito do que precisa ter, né, o que o homem precisa ter para ser um presbítero, ele não começa falando de dons, ele começa falando das virtudes. Ou seja, o foco aqui não são primeiro as habilidades,
mas o foco inicial é o testemunho. Então começa pelo testemunho. O foco de Paulo aqui é mostrar que o presbítero ele deve ser um homem piedoso, maduro e exemplar, para poder conduzir então a igreja com humildade, com fidelidade e com verdade. Daí nós dizemos que quando a igreja elege, escolhe os seus presbíteros, ela precisa conhecer essas qualificações para escolher bem homens que de fato tenham essas características, né? Então Paulo ele começa essa sessão, esse trecho aqui, com uma afirmação extremamente solene e encorajadora ao mesmo tempo. Ele vai dizer lá, a partir do verso 1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Essa expressão que ele diz assim, fiel é a palavra, ela aparece várias vezes nas cartas pastorais, principalmente de Paulo. Muitas vezes ele vai usar essa expressão. E ela sempre introduz, quando Paulo usa essa expressão, ele sempre usa para introduzir uma verdade que é digna de plena aceitação. Ou seja, quando Paulo começa um trecho da sua explicação dizendo fiel é a palavra, quer dizer que o que ele vai dizer a seguir é digno de plena aceitação, ou seja, não há necessidade nenhuma de você questionar ou tentar entender o porquê, se aquilo é correto ou não. Aquilo é completamente digno de aceitação. Você aceita aquilo porque aquilo é correto. E o apóstolo Paulo aqui, ele quer que Timóteo e toda a igreja, saibam que o desejo de servir a igreja como presbítero é algo nobre e algo louvável. Ele diz então, se alguém aspira ao episcopado, e o termo aspirar aqui transmite essa ideia de que alguém que anseia servir, alguém que aspira, que sonha em servir, não por vaidade, mas por amor à obra de Deus. E esse é o grande ponto. O presbiterato, ele não é um cargo de prestígio humano, mas é uma vocação espiritual, até porque os presbíteros não têm gratificação, não tem salário, ele faz por amor. Então não é um cargo de prestígio humano, mas sim uma vocação espiritual, O verdadeiro chamado não nasce então, o chamado para ser presbítero, não nasce da ambição, até porque não vai acrescentar em nada nesse sentido, mas ele nasce sim de um coração que é tocado por Deus e que deseja cuidar do rebanho de Cristo, deseja verdadeiramente servir. E Paulo vai acrescentar, no finalzinho do versículo, que aquele que anseia por isso, excelente obra almeja. E observe que o Paulo chama o ministério de obra, e não de posição. Então o presbiterato, ou seja, o presbítero, não é uma posição, é uma obra. E isso é importante a gente distinguir. Não é uma posição de poder, mas é uma obra a ser feita, a ser executada. Ser presbítero, então, não é um privilégio para poder ser servido pela igreja ou para receber elogios, louros e etc. Mas é um trabalho para servir. Essa é a função do presbítero. É uma obra exigente e que requer dedicação constante, oração e zelo, além de uma dose também de sacrifício. O presbítero então é chamado para pastorear o povo de Deus, Assim como nós temos então o presbítero docente, que é o pastor, então todo presbítero é chamado para pastorear o povo de Deus. O que inclui nessa função de pastorear? Orientar, aconselhar, ensinar, visitar, corrigir, interceder. Todas essas tarefas e essas ações são tarefas de um presbítero. É uma tarefa então muito voltada ao espiritual e moralmente elevada também, que deve ser exercida com amor e com temor do Senhor. Por isso, esse texto ele une dois elementos muito importantes, que primeiro é o desejo interior que o homem precisa ter de servir para que ele possa ser um presbítero, mas também precisa estar conectado com a aprovação exterior das qualificações que são exigidas por Deus. Então não basta você querer,
você precisa estar qualificado para. Não basta você estar qualificado para, você também precisa querer. Então é uma soma das duas coisas aqui. O homem então chamado ao presbitério, ele deve sentir no seu coração, da forma mais pura possível, o peso, mas ao mesmo tempo a alegria dessa vocação. E também precisa demonstrar isso na sua vida, através de frutos, através do fruto do Espírito Santo e de maturidade cristã. Então esses são alguns pontos extremamente importantes. Paulo então ele não desestimula o desejo de servir, muito pelo contrário, ele até valoriza e exalta isso, mas ele deixa muito claro que para exercer esse ministério, o candidato deve estar disposto a assumir uma vida exemplar e irrepreensível, diante não só de Deus, mas também diante da igreja. Então, quem aspira ao presbitério, ele deseja algo excelente, não pelo título de presbítero, mas pela oportunidade que ele vai ter de glorificar a Cristo, cuidando das ovelhas que o próprio Cristo comprou com seu sangue. Então é mais um privilégio do que algo a se vangloriar. E aí então Paulo vai entrar nas qualificações morais e também espirituais que esse homem precisa ter para ser presbítero. Está lá no verso 2. Ele então, depois de falar que ansiar por isso é uma excelente obra, Paulo vai descrever então essas qualificações. Ele vai dizer assim, é necessário, portanto, que o bispo, presbítero, pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Interessante que o apóstolo começa com a expressão aqui que é necessário, ou seja, não é opcional. Essas virtudes aqui não pode, se possível que se... Não, é necessário que. Então, essas condições aqui que Paulo coloca, que lista, elas são indispensáveis para que o homem seja um presbítero. O presbítero ele precisa ser um exemplo vivo do evangelho que ele proclama, para que de fato ele tenha autoridade para isso, Então a primeira característica aqui é irrepreensível. Isso não significa, obviamente, mas é sempre bom ressaltar, que ele precisa ser perfeito, sem pecado, até porque então não teríamos presbíteros, porque isso não existe. Mas a ideia aqui é que a sua vida, a vida do presbítero, a vida do homem que deseja ser presbítero, ela não pode dar margem para acusações que desonrem o nome de Cristo. Então ele não pode ser conhecido por práticas pecaminosas. Ele precisa ter um comportamento e uma vida que não desonrem a Cristo. Então o presbítero deve ser conhecido pela sua integridade, pela sua honestidade, pelo seu caráter coerente, pela sua fé, pelo seu comportamento que condiz com a fé que ele proclama e ele diz ter. Isso é o primeiro ponto. E aí Paulo vai dizer depois, esposo de uma só mulher. Essa expressão então vai dizer que o presbítero deve ser fiel ao seu casamento, Um homem comprometido com a sua esposa e com o seu lar, Não se trata aqui apenas de proibir a poligamia, que foi uma prática muito comum, inclusive dentro do povo de Deus, ainda que Deus não autorizasse, mas Deus meio que deixou passar por um tempo assim. Ainda que ele não fosse a ideia inicial, ele permitiu que isso acontecesse durante um determinado período da história, mas nunca foi o objetivo. Mas por causa da dureza de coração, algumas situações foram toleradas. Mas depois de Cristo e no Novo Testamento, isso já fica muito claro, de que a poligamia não é permitida. O homem, ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres, é a sua mulher, como Salomão, por exemplo, exatamente. Então, não se trata apenas de proibir aqui a poligamia,
mas é de ressaltar que o líder espiritual ele deve ser um exemplo de fidelidade e estabilidade familiar. A família do presbítero precisa também transmitir isso, né? E ele vai mencionar aqui 3 virtudes que são relacionadas à mente e ao comportamento, que é que ele precisa ser temperante, ele precisa ser sóbrio e modesto. Temperante, sóbrio e modesto. Então o presbítero ele precisa ser o quê? Equilibrado, prudente e sensato nas suas atitudes. Alguém que domina então as suas paixões, né? E que age com discernimento e com humildade. A sobriedade e o autocontrole são marcas de quem anda cheio do Espírito Santo. Então, um homem, para almejar o presbiterato, precisa caminhar dessa forma. Paulo vai acrescentar ainda algumas características aqui. Por exemplo, o presbítero, ele precisa ser hospitaleiro. Ele precisa ser alguém que é acolhedor, que está disposto a abrir a sua casa, está disposto a abrir o seu coração. O presbítero que não gosta que ninguém visite ele é complicado, porque daí ele está dificultando a comunhão, por exemplo. Então já não traz aquela característica de Cristo de abraçar e receber as pessoas, né? A hospitalidade ela era e continua sendo, e eu acredito que sempre será, uma expressão muito concreta do amor cristão, especialmente, e aqui nesse caso muito específico, em tempos de perseguição, porque naquele contexto muitos irmãos viajavam, né, de uma cidade para outra e tal, e eles dependiam muito do amparo de outros irmãos para os receberem, porque não tinha Airbnb, não tinha essas coisas. Então assim, quando você viajava de uma cidade para outra, muitas vezes, principalmente pessoas mais humildes, não tinham dinheiro para ficar numa hospedaria, então dependiam muito que irmãos os recebessem em suas casas, né? Então essa demonstração de amor, ela era extremamente rica, né? E continua sendo. Uma outra qualidade para o homem que anseia o presbiterato é ser apto para ensinar. E isso é extremamente importante. O presbítero precisa ter conhecimento sólido da palavra e capacidade para instruir outros na verdade. Ele deve ser um homem de Bíblia, né? Não apenas aquele que conhece, por exemplo, a doutrina, que conhece a confissão de fé, que conhece, né? Mas ele precisa também ser capaz de aplicar aquilo que ele conhece na vida das pessoas e na sua própria, com sabedoria, com compaixão. Ele precisa não só conhecer os textos, mas saber como colocá-los em prática. E Paulo vai continuar aqui falando agora sobre algumas advertências negativas. Ele vai dizer que o presbítero não pode ser um homem, não pode ser dado ao vinho, nem violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Essas expressões que Paulo usa mostram que o líder cristão, ele não pode ser dominado, ele deve ser sempre dominado pelo Espírito e nunca pelas suas paixões ou pelos vícios, né? Ou seja, quando ele diz assim, não dado ao vinho, não significa que o presbítero não possa tomar vinho, até porque Paulo depois vai recomendar aqui que Timóteo que tome um pouco de vinho misturado com água por causa dos seus problemas de estômago e tal. Mas a ideia aqui é que ele deve evitar os excessos, né? O descontrole. Então ele precisa ser uma pessoa coerente, né? Não violento. Essa aqui eu acho que é autoexplicativa, né? Mas ele deve sempre assim, agir com mansidão para resolver problemas, resolver conflitos, né? Cordato, né, significa que ele deve ser gentil e paciente, né, quando vai no trato com as pessoas. Ele vai dizer que ele é inimigo de contendas, ou seja, deve evitar brigas e discussões inúteis. Sabe aquelas pessoas que discutem pelo prazer da discussão? E aí quando vê e percebe que a pessoa está discutindo, aí você entra no meio da discussão para tentar entender e percebe que o motivo que gerou aquela discussão é extremamente pequeno, que facilmente de resolver, mas a pessoa está porque tem gente que gosta
do prazer de retrucar, de querer ter sempre a última palavra, e aí a coisa não acaba nunca. Então o presbítero ele deve ser inimigo desse tipo de coisa, inimigo de contenda. Ele tem que evitar brigas ao máximo possível e essas discussões inúteis, né? E por fim, não avarento, né? Ensina então que o presbítero ele não pode ser movido pelo amor ao dinheiro, até porque se for, provavelmente ele não vai ser um bom presbítero, porque, de novo, o presbítero não tem, né, benefícios financeiros. Pastores têm as suas, né, o seu pagamento pelo serviço, mas de modo geral, a grande parte dos presbíteros da igreja fazem por amor, né? Então, o ministério ele deve ser sempre motivado pelo serviço e pela piedade, né? Jamais por um interesse pessoal, né? Seja ele financeiro, seja ele um interesse de ego, de ser aplaudido, de ser reverenciado, né? O homem de Deus ele é chamado para viver com o contentamento de estar servindo, né? Confiando na provisão de Deus, né? E essas qualificações, elas não descrevem, portanto, um líder autoritário, se você olhar, né? Ou um líder mundano, mas vai sempre descrever um servo que seja maduro, equilibrado e piedoso. Então, quando você vê homens liderando igrejas com aquele pulso firme, autoritário, que domina e escraviza praticamente a mente das pessoas, ele com certeza não passou por esse crivo, então não deveria estar ali, né? Porque a vida de um líder religioso, a vida de um presbítero, de um pastor, de um bispo, ela deve ser uma vida que inspire confiança e respeito das pessoas, e não medo. Deve inspirar confiança e respeito. Por quê? Porque ele imita o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. A liderança cristã, ela não se sustenta também apenas em carisma e talento. Isso não funciona. Pode funcionar por um tempo, mas não se sustenta. Mas ela vai se sustentar principalmente em caráter e santidade. Esse é o pilar que vai sustentar a liderança cristã. Paulo vai continuar falando ali nos versos 4 e 5 a respeito do governo da casa, né? Que é a prova então do ministério. Paulo vai dizer, depois aí das suas listas de qualificações, ele começa a falar sobre o lar do presbítero. Ele vai dizer lá a partir do verso 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O apóstolo Paulo aqui nos mostra um princípio essencial, né? A casa, ela é o primeiro campo de prova do ministério. A gente costuma dizer que o primeiro campo missionário de qualquer pessoa é a sua própria casa, e de fato é. E para servir a Deus, o primeiro campo que vai provar que você está apto para o ministério é a sua própria casa. Antes que um homem possa ser reconhecido como um líder da igreja, ele tem que demonstrar maturidade e autoridade, mas uma autoridade piedosa no seu próprio lar, na sua própria casa, né? O presbítero ele é chamado para governar bem o seu próprio lar, né? Isso significa que ele tem que exercer dentro da sua casa uma liderança espiritual, uma liderança amorosa e firme. Ele tem que ser um guia para sua esposa e para os seus filhos. Ele deve conduzir a sua família na fé e na obediência à palavra. É ele quem é o responsável. Não quer dizer que a esposa não possa fazê-lo também, mas a responsabilidade de guiar a família, de orientá-la espiritualmente, de interceder por ela, é do homem. Não se trata então de um autoritarismo aqui, né? Mas de uma liderança que ela é serva. Assim como o presbítero está para servir a igreja, o homem que deseja e almeja e que governa bem a sua própria casa está para servir a sua esposa e os seus filhos no lar, né? Como é que essa liderança serva acontece? Através da inspiração, porque quando o homem age dessa forma, ele inspira na sua esposa e nos seus filhos respeito por meio do exemplo e por meio do cuidado.
Então, quando ele cuida, quando ele dá um bom exemplo, isso inspira respeito, inspira dedicação da outra parte que vai segui-lo com amor. Paulo diz que o presbítero ele deve criar os filhos também sob disciplina e com todo respeito. E aí é uma frase interessante, né? Como é que você concilia disciplina, mas com todo respeito? Parece que parece um contrassenso na frase, né? Mas ela é muito possível, porque essa disciplina que Paulo fala não é uma imposição severa, autoritária, mas é uma educação amorosa, porém consistente. Uma educação que direciona, que mostra através do exemplo e que não é negligente ao ponto de, por amor, permitir tudo, mas que disciplina quando é necessário, assim como Deus o faz conosco. Ele nos amou, isso é incontestável, Ele deu sua vida por nós, mas eventualmente se nós falharmos, Ele vai nos disciplinar. Por quê? Porque Ele nos ama, justamente por isso. Justamente porque Ele nos ama, Ele não quer que nós permaneçamos no erro. E justamente porque nós amamos nossos filhos, a gente não quer que eles permaneçam no erro, e por isso nós os disciplinamos também. Então, o homem que deseja liderar a igreja, ele precisa ser alguém que cuida da sua família com paciência, com responsabilidade e principalmente com temor de Deus. Se seus filhos são desobedientes, rebeldes ou desrespeitosos, isso pode indicar uma falha grave na conduta espiritual do lar. Por isso que Paulo acrescenta essa pergunta retórica no final, né? Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A ideia aqui é muito prática, que Paulo está querendo dizer. O lar é um reflexo do ministério. Se o teu lar é uma bagunça, se teus filhos não te respeitam, se os teus filhos são... se a tua mulher não te respeita, ou seja, se o teu lar é um caos, que moral você vai ter para ser líder da igreja? Você não consegue governar 2, 3, 4 pessoas, você vai liderar 50, 100, 200, sei lá. A ideia é muito prática, né? Então, o homem que não consegue pastorear bem a sua própria família, ele não está ainda preparado para pastorear uma igreja, que é, em última instância, uma família também, mas a família espiritual de Deus. A questão toda aqui é trato familiar, e a vida cristã é isso. Todos nós somos irmãos, somos da mesma família espiritual. Então, se o homem não consegue governar bem a sua família carnal, como que ele vai liderar a família espiritual? Esse é o ponto. Liderança espiritual tem que começar dentro de casa, com testemunho, com oração, com ensino e com cuidado. O apóstolo usa a palavra cuidar aqui, né? No grego essa palavra ela é epimeleomai. Até difícil de falar. Epimeleomai. Significa zelar com compaixão. Então, cuidado aqui, quando ele fala cuidar da própria casa, é zelar com compaixão. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, na parábola lá do bom samaritano. Lembra da parábola do bom samaritano? Quando ele cuida do ferido e leva ele para a hospedaria, ou seja, ele zela com compaixão por aquele ferido. Isso mostra que o presbítero, ele não governa como um administrador frio e calculista, mas como um pastor que ama e que se importa e que serve. Assim, então, o lar do presbítero, ele é o primeiro púlpito aonde ele prega, o primeiro rebanho que ele deve guiar e o primeiro testemunho que ele precisa oferecer para a igreja e para o mundo é o seu lar, é a sua casa. Um homem que é piedoso em casa certamente será piedoso no ministério, e o contrário é a mesma coisa. O homem que é impiedoso, que é autoritário, que é abusivo em casa, ele pode até disfarçar durante um tempo em público, mas quando o poder chegar, de fato, ele vai ser violento, abusivo também no ministério, porque o lar ele é o reflexo. Agora, e aquele que negligencia a sua família, dificilmente vai ser um bom servo na casa de Deus.
E aí então Paulo vai caminhando para o fim desse texto, desse trecho, né? Concluindo então as qualificações do presbítero com duas advertências que são muito sérias, que são voltadas à maturidade espiritual e o testemunho público. Ele vai dizer assim, que ele não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em descrédito e no laço do diabo. 2 vezes ele vai mencionar o diabo aqui. A primeira advertência que Paulo vai dar aqui, então, é que ele não seja neófito. O que é neófito? Que não seja novo na fé. Que ele não seja novo na fé. O presbítero, para ser presbítero, o homem tem que ser espiritualmente maduro. Ele não pode estar chegando agora, porque ele não tem ainda o conhecimento, ele ainda não amadureceu, ele ainda não entendeu muita coisa. E a experiência da vida cristã, ela nos traz firmeza doutrinária. Quando a gente chega, a gente ainda não sabe bem aonde se sustentar. Então, para que você seja um líder, você precisa ter firmeza naquilo que acredita, naquilo que professa. O novo convertido, mesmo que ele esteja entusiasmado, isso acontece muito, né? Você converte, aí você está lá, e aí você fica animado, você quer fazer, você quer acontecer, porque você está aleluiado, como a gente costuma dizer, né? E às vezes ele está entusiasmado, ele é bem intencionado, ele está com o coração realmente disposto, mas ele ainda não tem a profundidade suficiente para lidar com a responsabilidade e as pressões que o ministério traz. Gente, não é muito fácil, tá? Há uma responsabilidade e uma pressão que só quem exerce vai sentir, não só com relação às pessoas, mas com relação ao próprio Deus, porque, gente, somos todos falhos, e somos todos pecadores, somos todos aptos, infelizmente, a errar, né? E quando o erro vem, ele parece que tem um peso maior, porque você pensa imediatamente naqueles a quem você está ensinando, direcionando e tal. Então, existe esse peso, e quem é novo na fé não suportaria essa pressão, ele ruiria, e isso poderia arruinar a sua própria fé, afastando ele de Jesus. Então, quando pessoas vêm para Cristo, entusiasmadas, bem intencionadas, e líderes imediatamente colocam essas pessoas em cargos de liderança, isso é muito difícil, muito complicado, porque a pressão que é colocada sobre essas pessoas é muito grande, e isso pode prejudicar muito o seu crescimento espiritual. Então precisa-se de sabedoria também com relação a isso. E Paulo vai explicar o motivo também disso tudo. Eu estou falando aqui, mas Paulo também diz, por que não é bom que seja novo? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, porque também tem esse outro lado. Quando você dá poder para quem não está preparado para isso, responsabilidade para quem não está preparado para isso, isso sobe a cabeça, e a pessoa começa a achar que é alguém, e aí se ensoberbece, e aí cai justamente na condenação. O orgulho é uma das tentações mais sutis e mais perigosas que podem acontecer no ministério religioso, na liderança cristã. Porque lembre-se, gente, que foi o orgulho que fez com que Satanás caísse, né? Ele desejou a glória e a posição que pertence somente a Deus, e isso fez todo o negócio ruim começar na história. E esse mesmo perigo do orgulho está constantemente rondando aquele que exerce liderança espiritual. Por quê? Porque as pessoas vão recorrer a ele, as pessoas vão agradecê-lo eventualmente por uma palavra, por uma situação, por alguma coisa. E a tentação do orgulho, de se ensoberbecer, de se achar alguma coisa, ela é muito grande, muito presente. Por isso que precisa-se constantemente estar focado. O homem que é inexperiente na fé, ele pode se envaidecer muito facilmente. Quando ele recebe reconhecimento, quando ele recebe autoridade. Então, por isso, presbíteros não devem ser novos na fé, até para preservá-los, né? É uma orientação que preserva a pessoa.
Então, por isso que o apóstolo ele vai nos advertir. É melhor esperar a maturidade do que assumir o ministério de forma muito prematura. Então, espera um pouquinho. Você está entusiasmado? Você quer servir? Glória a Deus por isso. Mas primeiro, se fortalece um pouquinho, cresce um pouquinho, fica um pouco mais maduro. Depois, se esse entusiasmo permanecer, glória a Deus, a gente vai dando mais responsabilidade. A obra de Deus, ela requer homens que estejam quebrantados, mas não autoconfiantes. Nós precisamos de líderes humildes e não presunçosos. E Paulo em seguida então acrescenta: pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, e isso é extremamente interessante. O presbítero ele precisa ser respeitado não só dentro da igreja. Não sei se vocês conhecem alguém assim, ou só eu, mas eu conheço pessoas que são extremamente bem faladas e bem vistas dentro do seu meio religioso, mas quando tu coloca uma lente de aumento assim na vida privada ou profissional daquela pessoa, tu percebe que parece que é duas pessoas totalmente diferentes, a coisa não bate. Ele é bem visto pelas coisas que faz na igreja, mas em casa, no trabalho, na vida da sociedade, ele passa como um daqueles, e não como um líder religioso. Então o presbítero ele precisa ser respeitado também pelos de fora, no trabalho, na vizinhança, na convivência social, o caráter do homem que anseia por liderar a igreja, ele precisa inspirar confiança mesmo entre aqueles que não creem, mesmo entre aqueles que não compartilham da mesma fé. Isso é essencial, porque a credibilidade da igreja, ela está diretamente ligada à conduta dos seus líderes. E a gente sabe, porque a gente escuta isso. Quantas vezes você já não escutou, quando você vê um escândalo de alguma igreja, por exemplo, de algum pastor, mas os crentes são, sabe, coloca todo mundo no meu balaio. Ou seja, a credibilidade da igreja de Cristo fica manchada por conta do comportamento de alguns líderes. Então é extremamente importante isso aqui. O homem que escandaliza o nome de Cristo através da sua vida pessoal ou com o seu mau comportamento público, coloca em risco, gente, o testemunho do Evangelho. Isso é muito sério. Você está descredibilizando a obra que Deus fez em Cristo Jesus, vindo aqui, vivendo de forma perfeita, morrendo pelos pecados do mundo. Você pega e joga isso na lama. É muito complicado, muito difícil. Então, por isso que Paulo ele encerra esse trecho dizendo que esse bom testemunho ele é necessário para quê? A fim de não cair em descrédito e no laço do diabo. O diabo ele tenta sempre os líderes de duas formas, basicamente: pelo orgulho e pela desmoralização. Essas são as grandes ferramentas que o diabo sempre vai usar contra os líderes. Porque se o presbítero cair numa dessas armadilhas, ele não prejudica apenas a si mesmo, mas também a igreja. Mas em contrapartida, quando ele permanece vigilante, humilde e coerente, e ainda que ele eventualmente fale, se arrependa e volte, permanecendo fiel à obra que Deus o confiou, Deus vai protegê-lo, vai sustentá-lo no ministério e vai abrindo portas para a sua vida, né? Eu queria caminhar para o fim dessa exposição com algumas coisas assim mais diretas e práticas para o nosso dia a dia. O presbiterato, ele é uma vocação santa, maravilhosa, mas é exigente, não é brincadeira. Quem deseja essa obra precisa avaliar bem se está disposto a viver para servir e não para ser servido. Esse é o primeiro ponto. É uma obra excelente. Eu não faria diferente e
Sou muito grato a Deus pela obra, né, pelo presbiterato, mas é de fato uma obra exigente. Você tem que estar disposto de fato a servir, a abrir mão de muita coisa em prol da obra de Deus. Uma outra situação é que o caráter, ele precede o cargo. Você não espere ser presbítero para depois ser o exemplo. O exemplo tem que vir antes. O caráter precisa vir antes do cargo. Deus não busca homens perfeitos para o presbiterato, mas busca homens piedosos, homens que verdadeiramente amem a Cristo, que sejam maduros e que estejam submissos à vontade de Deus, à vontade de Cristo, que saibam e tenham a consciência de que a vontade do Senhor sobrepõe a minha. Um outro ponto é que a liderança ela precisa começar em casa. Cuidado com a família precisa ser o primeiro sinal de preparo para poder cuidar da igreja. Tem que cuidar bem de casa. Isso significa que também a tua casa vai ser perfeita como um comercial de margarina? Não, não é esse o ponto. Mas você precisa estar dedicado e empenhado em cuidar bem das pessoas. Não tratá-las com maldade, com autoridade excessiva, com rancor, né, com coisas nesse sentido. E também a humildade, ela é a proteção do líder. O líder que é humilde, ele está protegido. O orgulho foi a ruína de Satanás e continua sendo a armadilha e a ruína de muitos ministérios. O orgulho pega e pega forte em muita gente. O verdadeiro pastor é aquele que reconhece a sua dependência na graça de Deus e sabe que tudo aquilo que faz e toda vitória, todo crescimento, tudo aquilo que é bom, que vem através do seu serviço, não é porque você o fez de forma exemplar e boa, mas porque a graça de Deus esteve naquela obra. Então, não é mérito humano, é sempre mérito da graça de Deus. Nós somos instrumentos da graça de Deus e não provedores dessa graça. E o testemunho público, também é parte do ministério. Ser presbítero não é só estar na igreja e servir a igreja, porque não existe esse negócio de vida aqui fora e vida dentro, essa dicotomia que as pessoas fazem, vida religiosa e vida secular. Não existe isso. Vida é vida. Então, o bom exemplo, o bom testemunho tem que ser aqui e lá. O que eu falo aqui, eu tenho que falar lá. Do jeito que eu ajo aqui, eu tenho que agir lá. Não posso ser duas pessoas. Tem que ser uma pessoa só. Então, o presbítero ele precisa ser um exemplo de honestidade, integridade e amor cristão dentro e fora da igreja. Parece óbvio, mas tem muita gente que não pensa assim e que não age assim. Então, a gente precisa reforçar, porque muitas vezes o óbvio para nós é a novidade de outro, por mais incrível que pareça. Então, Paulo ele nos mostra aqui nesse texto que o presbítero ele é um homem comum. Ele não é um super-homem, não é um cara que recebeu uma iluminação divina do céu, que sabe, nem no Rei Leão assim, né, que abre o céu e vem aquela luz assim. Não é isso, entendeu? É um homem comum como qualquer outro, mas que tem um chamado que é extraordinário, que é o chamado para servir a Cristo cuidando do seu rebanho. Então ele deve ser um exemplo de fé no lar, na conduta e no amor. Ele precisa refletir o caráter de Cristo. Minha oração é que Deus continue levantando na sua igreja mais homens assim, com essas características, homens que sejam piedosos, que sejam sábios, que sejam humildes, que sejam fiéis, para que o povo de Deus seja bem pastoreado, para que não venha a acontecer aquilo que Ezequiel fala, e aquilo que depois Cristo vai dizer, né? Vocês são como ovelhas perdidas, sem pastor. Que isso não aconteça, mas que sejam ovelhas que são cuidadas, que o povo de Deus seja bem pastoreado, em nome do Senhor, sempre. Para quê? Para que Ele seja glorificado.
no final das contas, não só em Rio do Sul, em Itaió, mas em todo o mundo. Amém? Nós vamos orar agora, e aí depois eu quero dar um recadinho para vocês, e aí depois nós podemos encerrar por hoje. Vamos ficar de pé para nós fazermos essa oração? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor escolheu pessoas pequenas como nós para sermos instrumentos de um maravilhoso chamado, de uma obra extraordinária que é cuidar daqueles que o Senhor comprou com o teu sangue. Um privilégio, uma responsabilidade muito grandes, mas que enche os nossos corações de alegria. Aquele que decide esse passo vai encontrar dificuldades, mas encontra muito mais alegrias, muito mais contentamento e uma paz que literalmente excede todo entendimento. Ainda que, humanamente falando, situações e condições pareçam absurdas, loucuras e inconstantes, de corpo e alma, aquele que te segue e aquele que dedica a vida a cuidar do teu rebanho, sabe no mais profundo do seu ser que o Senhor está sempre conduzindo e cuidando de cada passo. Por isso nós te louvamos, Pai, e clamamos que teu Espírito levante mais e mais homens com esse desejo no coração. Carecemos tanto, Pai, de mão de obra. Desde que a sua palavra diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então clamamos ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores, porque a colheita é tua, não é nossa. Então levanta, Pai, homens que estejam dispostos a servir, e aqueles que forem tocados por esse chamado, que o recebam com alegria, porque de fato é uma alegria muito grande. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra que nos ensina e ensina a tua igreja até nesses detalhes. Ensina não só as grandes doutrinas da graça e do evangelho, mas também ensina questões práticas, como homens devem se comportar, como mulheres devem se comportar, como os líderes devem ser escolhidos. O Senhor cuidou de cada detalhe para que a tua igreja não ficasse desamparada até que o Senhor o retorne para levá-la para a glória. E nós ansiamos também por esse dia e até que Ele venha, que estejamos preparados e firmes nessa fé que é derramada em nós através do teu Santo Espírito e do estudo minucioso das tuas Escrituras. Te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler todos juntos o nosso texto de Números. Números capítulo 6. De 24 a 26. Minha excelentíssima esposa já decorou o texto, que ela nem precisa mais ler. A minha excelentíssima esposa já decorou o texto. Quando a gente namorava, todas as noites eu recitava isso aqui para ela. Quando a gente terminava a conversa, a gente conversava online, né? E aí quando encerrava a conversa antes de dormir, toda noite eu falava isso aqui para ela. E aí eu acho que por isso que ela ainda guardou. Então vamos ler todos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos. Se puderem se sentar só um minutinho ainda.